programa Rumo Certo. O programa da Assembleia Legislativa direcionando os cearenses no caminho da qualificação profissional, fazendo valer os seus direitos como cidadão. No programa Rumo Certo de hoje, nós vamos conhecer, no quadro Ciência e Tecnologia, um breve relato sobre a história dos materiais de construção. No quadro Trabalho e Capacitação, o curso técnico em edificações do CEPEP. E mais, quais são os acidentes de trabalho e suas consequências? Existem vários fatores que causam os acidentes de trabalho. Nós podemos enumerar como os principais os fatores humanos. E no bloco Cidadania, a mudança de faixa etária nos planos de saúde. Um advogado informa como funciona. No primeiro caso, é analisar qual tipo de contrato que ele fez. Tudo isso nós vamos conhecer agora no programa Rumo Certo. A evolução da espécie humana fez com que surgisse a casa para o homem se abrigar, ter segurança, ser referência para ele se relacionar com o mundo. Na pré-história, tal como hoje, o homem precisava ter uma moradia para sobreviver. É aí que começa a relação das pessoas com os materiais de construção. Palha, madeira, argila e pedra, fibras das cascas de árvores e peles de animais eram usados da forma como eram encontrados na natureza. Depois, o homem aprendeu a moldá-los e adaptá-los às suas necessidades. Com o tempo, foram se apresentando exigências por edificações melhores, mais amplas, mais confortáveis, não apenas para a moradia, mas também para prédios públicos, estádios e templos religiosos. Era necessário que as obras construídas fossem mais resistentes, durassem mais e tivessem melhor aparência. Isso só seria possível com um material de modelagem fácil como o barro e que também fosse resistente como a pedra. Esse material foi o cimento, que supõe-se foi inventado a partir de quando perceberam que pedras próximas a fogueiras soltavam um pó que endurecia quando molhado. Gregos e romanos, na construção de seus templos e de outras edificações mais arrojadas, usavam cimento feito com cinza de vulcão. Os romanos já utilizavam esse cimento para fazer um tipo de concreto. Na Idade Média, as cidades perderam importância e o mundo tornou-se rural. O cimento e o concreto então saíram de uso, só voltando a ser largamente usados em construções a partir do século XVIII. Foi quando o engenheiro civil inglês John Smeaton, considerado o patrono da engenharia, tendo em vista a construção de um farol, elaborou um cimento de alta resistência à erosão provocada pela água do mar. Em 1824, o construtor Joseph Aspdin, em fornos de altíssima temperatura, desenvolveu um cimento especial, de alta qualidade, que passou a ser chamado cimento Portland, em referência à cidade inglesa, rodeada de jazidas de minério usado na elaboração desse cimento. Nesse tempo, o concreto voltara a ser usado como material de construção, por ter a modelagem fácil do barro e a dureza da rocha. Era a mistura de cimento, água, areia e pedra britada. Ainda no século XIX, surge o concreto armado, que é o concreto acrescido de armações metálicas. Foi a invenção de um jardineiro, inicialmente usado apenas em jarros de plantas. Depois passou a ser usado em larga escala na construção de vigas, pontes e edificações diversas. Os primitivos materiais de construção continuam sendo utilizados. A palha até hoje é usada na feitura de casas
E existem casas feitas exclusivamente de madeira em várias partes do mundo. Pedra, argila e areia, de algum modo, continuam presentes em quase todo tipo de edificação, seja em moradia simples ou em prédios arrojados. Em tudo está presente a milenar intimidade humana com materiais de construção. Devido à grande ascensão, né, da construção civil ao longo do tempo, houve-se a ideia, né, claro, de formar um curso de técnica de edificações aqui na Escola Técnica CEPEP, visando, né, a formação de um profissional multidisciplinar, né, que nós fomentamos esse profissional, esse aluno, a trabalhar não só em edificações da construção civil, bem como canteiro de obras em vias públicas, né? Já que também há um processo de um grande projeto aqui na cidade de Fortaleza de mobilidade, né? Então, o nosso profissional também atuará, né, diante essas obras, não só na parte de edificações, né? O curso ele me despertou interesse por conta assim, da procura pelo mercado, né? Vinha crescendo em alta também esse mercado da construção civil. E outra coisa que me fez despertar interesse é quando a gente passa assim, pelo ônibus ou mesmo caminhando, a gente vê aqueles edifícios, a gente tem um interesse de querer descobrir como é que aquilo é feito, né? Desde o início até o final dessa obra. Olha, quando a gente pensa em desenvolvimento, né, a gente pensa que logo lembra da construção civil. E hoje é um mercado que está com uma demanda em busca de profissionais e é uma área que sempre me atraiu. A principal dúvida que eles têm é se o curso ele vai ser completo, de forma que quando eles saírem para o mercado de trabalho, eles vão ver aquilo que a gente vê em sala de aula. E o curso técnico, a grande vantagem dela é esse, que a gente tenta ser o mais prático possível, porque como a gente tem um período de tempo reduzido, né, para estudar, né, é diferente de uma graduação, então a gente tenta botar o mais próximo da prática real. Por ser um curso curto e a gente tem que aprender em pouco tempo, mais a parte prática, a gente aprende muita coisa em relação à prática. Teoria a gente vê pouco, mas a prática é o que complementa a teoria em sala de aula. Nós nos preocupamos muito, né, em relação à questão de atuação prática dos nossos alunos de edificações. Claro que nós temos aqui uma área externa na qual as atividades de campo deles, né, são bem intensas na área de topografia, na área de construção civil. Há uma disciplina, né, que eles tratam da parte de fundações, né, erguer estrutura. Então, tudo isso eles vivenciam na prática como se ele estivesse no campo profissional deles. Atualmente, né, no nosso quadro docente da escola, para o curso de edificações, a grande maioria é engenheiros civis, temos também engenheiros ambientais, físicos, né, matemáticos, que auxiliam, né, a escola nesse processo de aprendizado com os alunos, né? Os professores são altamente qualificados, têm total domínio do assunto que eles passam, são bastante qualificados e, assim, no meu modo de ver, né, os alunos eles só não aprendem se eles mesmos não tiver com aquela intenção de querer aprender, né, porque os professores ele têm um total domínio do que eles passam aqui. Profissional da área, né, de edificações, ao concluir o curso, como mencionado, ele pode trabalhar em quê? Em qual área de atuação? Não só na parte de edificações, né, em edificar em si. Pode trabalhar em canteiros de obras como vias, né? A parte de mobilidade que está crescendo muito aqui em Fortaleza, né? Houve uma ascensão na área de construção civil e não só
como falei, de construção, né, edificada, mas sim em questão de vias, em questões de estradas, em questões de instalações hidrossanitárias, né, no qual é um campo de atuação dele que permite esse profissional atuar. Um técnico hoje ele pode trabalhar como projetista, decorador, querendo ou não. Ele tem cadeiras que pode levar a vir trabalhar como decorador, pode vir trabalhar como técnico de laboratório, como eu, e também nós temos várias e outras áreas, infinitas áreas que o técnico de edificações pode investir. O curso ele pega várias disciplinas de várias áreas diferentes da construção civil, então ele sai daqui preparado para trabalhar em qualquer uma área dela, seja orçamento, planejamento, projeto ou diretamente na execução. Eu, particularmente, pretendo passar um pouco mais de experiência na área e migrar para design de interiores. O meu foco, eu abri a cabeça para arquitetura, entendeu? Esse curso me fez abrir a minha cabeça para voltar para a arquitetura. Então, eu pretendo ser futuramente um arquiteto. A gente tem um canal que a gente encaminha para estágios, porque um dos requisitos para te formar como técnico é ter um estágio obrigatório. Então, a gente faz esse meio de encaminhamento dos alunos para o estágio obrigatório. Por ser um curso que abrange várias áreas, é uma ótima, por conta do mercado hoje, acredito que seja uma ótima ideia investir nesse curso por conta dessa quantidade de áreas que dá para a gente investir dentro desse curso. Eu diria que assim, a área de construção civil, essa parte de edificações, ela te dá uma gama muito grande de atuação. Então, a gente não fica restrito só a trabalhar em obra. Então, quem gosta de trabalhar com essa parte de exatas, ou gosta de trabalhar com orçamento, entende um pouco de materiais de construção, ele pode trabalhar em diversas áreas diferentes. Então, eu acho que isso que é uma das possibilidades que o técnico te dá, atuar em diversas áreas diferentes. O aluno que busca o curso técnico de edificações aqui da Escola CEPEP, ele procura a escola, né? Nós fazemos uma breve apresentação dos laboratórios, da estrutura da escola, né, como um todo, o quadro de profissionais que estão lecionando do curso que ele escolheu. À medida que for formando, já iniciamos os cursos. E um detalhe, nós temos uma especificidade, né, do nosso curso ter duração de 1 ano. O técnico ele sai profissional, né, daqui, já formação de técnico, né, com 1 ano, né, cumprindo todas as disciplinas da matriz curricular dele, mais o estágio supervisionado. E ainda tem acesso ao CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Ceará. Para o exercício da cidadania, é necessário ter os documentos básicos, como RG e CPF. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará, em parceria com a Secretaria da Justiça, mantém a Casa do Cidadão, que funciona no anexo 2 da Assembleia, na esquina da Rua Barbosa de Freitas, com a Avenida Pontes Vieira. Na Casa do Cidadão, uma equipe de funcionários tem em média 3.000 atendimentos ao mês, relativos à emissão e entrega de documentos e informações. Para tirar a primeira via do RG, é preciso apresentar certidão de nascimento original e levar uma cópia, juntamente com 2 fotos 3x4. Para tirar a segunda via, fotos e certidão de nascimento ou casamento, bem como a cópia do RG antigo ou boletim de ocorrência e um comprovante de taxa para pagamento de segunda via. Para tirar CPF, se tiver menos de 18 anos, basta apresentar a certidão de nascimento e RG do responsável. Se for maior, é preciso apresentar RG, certidão de nascimento e título de eleitor. Oi, Rogênio, tudo bem? Eu queria saber quais são as principais causas de acidente de trabalho e que consequência isso traz para a empresa e para o trabalhador. Existem vários fatores que causam os acidentes de trabalho.
nós podemos enumerar como os principais os fatores humanos. Então, ou seja, o cansaço físico, negligências, imprudências na atividade, que são inerentes ao ser humano. Podemos também citar fatores mecânicos ou fatores relacionados aos equipamentos, má conservação desses equipamentos, falta de manutenção, falta de cuidado, falta de sinalização, que juntos geram um fator principal, que é a falta da prevenção, de um profissional que faça a prevenção dos acidentes. Eu tenho uma dúvida, quais são os custos no caso de um acidente de trabalho? O acidente de trabalho tem um custo bastante alto e que muitas vezes eles são negligenciados, não são observados. A composição do custo, ela parte de um princípio em que há o gasto direto, ou seja, quando há o acidente, você tem que gastar com o transporte ao acidentado, vai gastar com possíveis cirurgias ou atendimentos e medicamentos para que atender de imediato aquele acidentado. Pode ter também custos relacionados à família, que vai ficar desamparada naquele momento. Além disso, você tem os custos indiretos. Todas as vezes que há um acidente, legalmente, a empresa tem que pagar os 15 primeiros dias ao trabalhador sem que ele exerça suas atividades. Além de multas, em função de vistorias que podem ocorrer do Ministério do Trabalho ou de órgãos públicos, além de indenizações posteriores, custos judiciais. Então, todos esses pontos juntos dão um valor do acidente de trabalho muitas vezes imensurável, ou seja, ele pode até prejudicar a empresa de uma forma permanente. Rogênio, quais os programas de saúde e segurança que a legislação exige? O Ministério do Trabalho, que é o responsável pelas fiscalizações nas empresas, ele vai exigir em empresas que tenham empregados, uma quantidade de empregados no seu ambiente de trabalho, pelo menos 2 programas, que é o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que identifica os riscos existentes no ambiente e faz com que haja uma atuação para minimizar esses riscos e possam vir a evitar algum acidente posterior. E o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que ele define os danos que possam existir a partir desses riscos. Esses programas são feitos por profissionais de segurança, engenheiro de segurança, técnico de segurança e o PCMSO pelo médico do trabalho, e são obrigatórios a apresentação quando de uma fiscalização do Ministério do Trabalho. E qual o papel do profissional de segurança do trabalho na prevenção de acidentes de trabalho? O profissional de engenharia de segurança do trabalho ou de segurança do trabalho em si, ele tem um papel crucial na implantação das medidas de segurança. Ele é responsável pela gestão de saúde e segurança, pela fiscalização, pelo acompanhamento, por emitir ações preventivas que podem, muitas vezes, evitar o acidente de trabalho. Quais seriam as medidas para empresas e trabalhadores para evitar acidentes de trabalho? Existem 3 formas previstas pela legislação para a proteção do trabalhador no tocante a acidente de trabalho. Nós podemos utilizar de medidas coletivas, fazer um trabalho de engenharia para criar essas proteções coletivas, aí você consegue proteger um maior número de trabalhadores. Nós podemos criar regras e orientações técnicas para serem aplicadas no ambiente de trabalho, e essas regras devem ser obedecidas, ou ainda, se nenhuma das situações forem suficientes, podemos criar as proteções individuais, que é o equipamento de proteção individual, em que entregamos a cada trabalhador, para que ele utilize obrigatoriamente nas suas atividades. Rapaz, eu fui para o aniversário de 70 anos do meu tio Leopoldo. Pense numa festa retada de boa, rapaz. Veio até uma irmã dele que mora no Amazonas.
Pense numa fartura, rapaz. Tinha buchada, panelada, sarrabulho, sarapatel. Tinha até um sanfoneiro. Tem aquela música Assum Preto, do Luiz Gonzaga. Rapaz, tocou bem umas 5 vezes. O meu tio escutava tanto, chega e enchia os olhos d'água. Foi uma festa bonita, do jeito que meu tio Leopoldo gosta. O meu tio é um cabra da roça, criado com leite de cabra, acostumado a trabalhar no pesado, rapaz. O meu tio é durão, mas esmureceu, rapaz, no finalzinho da festa, quando teve a má ideia de abrir um envelope enviado pelo plano de saúde. O aviso dizia que a mensalidade do plano de saúde, que já não era nem um refresco de Murici, ia aumentar muito mais do que ele já estava esperando. O homem quase cai para trás, rapaz. Quase que a comida que sobrou do aniversário ia servir para animar velório. O aviso alegava uma tal de passagem de faixa etária, coisa que ele não sabia nem se era bicho ou se era gente. Mas o que ele sabia mesmo era que o valor ia aumentar muito. Tá certo um negócio desse, rapaz? As situações em que irão haver aumento para os idosos nos planos de saúde vai depender de algumas situações, se não vejamos. No primeiro caso, é analisar qual tipo de contrato que ele fez. Se é um contrato antigo, ou seja, aqueles contratos que foram assinados antes de 1º de janeiro de 1999, certo? Nesse caso, nesse tipo de contrato, não haviam critérios por faixa etária. Havia apenas o aumento definido pela ANS, aquele aumento anual pela data de aniversário do contrato. Segundo caso, contratos assinados após janeiro de 1999 até dezembro de 2003, já com o advento da Lei 9656/98, que regula os planos de saúde. Nesse caso, foram definidos 7 critérios de faixa etária, inclusive pela RN 63/2003 da ANS, onde a primeira faixa etária vai de 0 a 17 anos e a última vai de 70 anos ou mais. Ou seja, nesse caso aí, o idoso até 70 anos ainda poderia receber aumento, né? Com o advento da lei, com a lei do Estatuto do Idoso, em 2004, os contratos assinados a partir de 1º de janeiro de 2004, foram inseridas essas regras do Estatuto do Idoso no que tange ao critério de aumento por faixa etária do idoso, né? Primeiro, aumentaram-se as faixas etárias para 10, onde a primeira faixa etária foi de 0 a 18 anos e a última atinge os 59 anos. Ou seja, nesse caso, só pode haver o último aumento ao completar 59 anos de idade. Ou seja, o idoso, a partir dos seus 60 anos, ele não pode mais ter aumento, senão aquele aumento anual que a ANS define, que é pela data de aniversário do contrato, aquele aumento anual dos contratos, pela data de aniversário do contrato, mas não mais por idade. Caso o consumidor idoso verifique que teve aumento abusivo no seu contrato, ele deve levar ao órgão de defesa do consumidor, procurar o PROCON Assembleia, lá de segunda a sexta, de 8 às 17 horas, levando a cópia do seu contrato, cópia de RG, CPF, comprovante de residência, e para que nossa equipe possa fazer uma análise das regras contratuais e ver se aquelas faturas que ele está apresentando condiz com o aumento percentual variável que está previsto no contrato. Caso esteja realmente abusivo, nós iremos fazer uma notificação para a operadora de plano de saúde, para chamar para uma audiência, para tentarmos um acordo e o consumidor tenha seu pleito atendido. Caso ele não tenha esse pleito atendido, ele deve procurar as vias judiciais. Rumo Certo. É a Assembleia Legislativa direcionando os cearenses no caminho da qualificação profissional e fazendo valer os seus direitos como cidadão. Até o próximo programa.